Vamos lá, fazer Jeremias 31. Comecei a fazer aqui, o inferno veio atrapalhar novamente. Quando não é ligação, esse telefone está hackeado, né? Aí você coloca lá o telefone para não aceitar ligação em dados móveis. Você bota só para internet, só para Wi-Fi, né? Aí como eu estou usando os dados móveis, daí eu coloco em modo avião, desligo a internet, desligo tudo, só fico na câmera do telefone. E os demônios, eles entram e para perturbar mesmo, para acabar com a obra de Deus. Mas não irão acabar, não. Então vamos fazer o 31º capítulo de Jeremias, nos seus 10 primeiros versículos. O inferno se levanta de toda forma, até com criança. Acabou de passar na rua aqui, não tão crianças, né? Hoje em dia, criança é até 7 anos, e olhe lá. Passou disso aí, já estão em crimes, sendo usados pelo inferno, infelizmente. Então eles falam palavra de ordem, mas homem não são, né? Não são homem, são um pedaço de estrume. Então olha só, vamos falar de Deus, né? Falar de demônio não adianta, tem que falar de Deus, né? A gente fala de demônio para expulsar, né? São perdedores, já estão com o pezinho no inferno. Então a gente tem que falar de Deus. E quem foi já convencido pelo Espírito Santo levar a palavra e a verdade. Todos os que levarem a palavra, levar a verdade, né? Como Paulo falou, ai de mim que não leve a verdade, o genuíno evangelho, ai de mim. Então, o que será dessa gente que está nesse sistema religioso sendo enganado? E aqueles que estão enganando, né? Pastores, padres, colhendo, tirando a lã das ovelhas, ao invés de fazerem como Jesus falou e considerar o povo, né, as pessoas como igreja, né, e não templos de pedra que não habita Deus, né, como está na palavra, é só ler. Não, eles querem colher, eles querem dinheiro, enriquecer, dinheiro. Então, abre os olhos, você que está nesse sistema religioso, saia dele. Jesus tirou para fora todos que ele conseguiu. O mataram, né? Mas a obra continua. Teremos aflições, como ele mesmo falou, mas venceremos o mundo assim como ele. Então, vamos fazer o primeiro versículo, né? De Jeremias 31 até o 10º. Vamos lá. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. O segundo, olha só, meu povo, né? Então, olha só, o segundo versículo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Terceiro versículo. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Olha só. Então é o Espírito que convence. O Espírito. Eu não posso e ninguém pode convencer ninguém. Apenas o Espírito. É ele quem convence. Vamos lá, o quarto versículo. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus adufes e sairás com o coro dos que dançam. O quinto versículo. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samaria. Os plantadores plantarão e comerão dos frutos. O sexto versículo agora. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte
de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor, nosso Deus. 7º versículo. Porque assim diz o Senhor: cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. 8º versículo. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, e com eles os cegos, os aleijados, as mulheres grávidas e as de parto juntamente. Em grande congregação voltarão para aqui. O 9º versículo fala assim: virão com choro e com súplicas, os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho direito, em que não tropeçarão. Porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. O 10º e último versículo desse vídeo fala assim: ouve a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas ilhas de longe, e dizei: aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará, como o pastor ao seu rebanho. Então, olha só, Jesus falou que havia ovelhas que não eram daquele aprisco, né, do seu aprisco, mas que lhe interessavam. Os gentis somos nós, que não somos judeus. Então, aqueles que ainda não foram convencidos pelo Espírito Santo sobre a verdade de que o templo é um engano, como Jesus falou, e veio para acabar com isso, de que dízimo é um engano, não se cobra dízimo hoje em dia, pleno século 21, né? E o tal do pão e vinho todo mês, também é negação a Jesus. Jesus fez a última ceia, e com essa ceia, ele usou o pão físico, usou o vinho, usou a água, e falou: comam desse pão, né? Pão da vida, que é a palavra, os seus ensinamentos, para se lembrar de mim, né? Para recordar de mim, dos meus ensinamentos. Leia para recordar, para fazer como eu ensinei. E as pessoas pensam que se trata de comida. Então, é um engano. Engano traz engano. E Deus capacita e convence com seu espírito pessoas para levar essa verdade, que muitos não têm coragem e outros não querem que você saiba para poder enganar. Ó, dinheiro. Uns estão no engano, sendo enganados pois não leem a Bíblia, precisam de um outro pecador para ler para ele a Bíblia, precisam de um outro pecador para falar, ditar regra na sua vida. Aí se frustram, pois descobrem que aquele pastor fez uma orgia com uma irmã da igreja, ou fez tal coisa, daí ele já não é de Deus, ele já é do diabo, ou outros falam, não, ele precisa ser perdoado, porque Jesus perdoou. Então, tenha contato direto com Deus, com o Espírito Santo, não precisa de nenhum pecador para te falar isso. Leia a palavra e tenha contato direto com ele. O inferno não quer que você saiba disso. E quem tem coragem de falar é atacado. Mas quem tem o Espírito Santo sabe que quem se levanta é para cair. O inferno que se levanta para impedir, atrapalhar a obra de Deus, só se levanta para cair. Nada mais. Não tem outro destino a pessoa que se levanta, que é usada pelo diabo. Ela se levanta para cair. Porque o diabo já é um perdedor. Então ele
engana os filhos dele, né? Engana os filhos dele falando que ele tem coisa melhor. Então é complicado, né? E como a gente, como eu já falei, não pode convencer, é apenas o Espírito, então deixamos na mão de Deus, né? E que ele convença todos os seus filhos rápido. Pois o último a ser convencido, o último que for convencido, então abrirá o caminho para que Jesus volte. Né? Jesus falou que quando o último filho, né, for convencido dessa, que não é do seu aprisco ainda, né, e aqueles que são também, forem convencidos pelo Espírito, ele voltará. O Messias fez o bem, curou, falou a verdade e o mataram. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso. Mas não negar a Jesus. Não deixar a verdade, não deixar de falar a verdade e levar a verdade. De graça, né? Esquece esse negócio de dízimo, de oferta. Isso não está na Bíblia. Ok? Fiquem com essa palavra. Logo eu volto com mais 10. Deixa eu ver quantos versículos possui. Jeremias 31. Possui vários. Possui 44 versículos. Opa, deixa eu ver se está certo. Não, peraí. Não, ele possui 40 versículos. É o 32 que possui 44. O 31 possui 40 versículos e eu farei de 10 em 10. Então faltam 3 vídeos para acabar para terminar Jeremias 31. Ok? Fiquem com essa palavra e fiquem com Deus.